Claudinei, quero trazer para você um texto em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. O escritor de Hebreus estava falando de um tempo de tribulação muito grande sobre o povo hebreu. Provavelmente esse texto foi escrito próximo ou após a diáspora dos hebreus no primeiro século. E o escritor de Hebreus estava dizendo que eles, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, haviam padecido grandes torturas, grandes sofrimentos. Eles tinham sofrido tribulações, insultos, foram expostos ao maltrato público, foram confiscados os seus bens, perderam muitas coisas, aceitaram isso por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos vieram para Jesus mesmo debaixo da certeza de que seriam perseguidos, vieram para Jesus mesmo debaixo da certeza de que perderiam seus bens, suas casas, e até mesmo as suas próprias vidas estavam correndo risco de serem perdidas. Esse texto nos fala a respeito de uma perseguição que, de certa forma, acontece na vida daquele que crê em Jesus, em alguns lugares de forma mais aberta, mais declarada, em outros lugares de forma mais sutil. Há momentos na história da igreja em que os crentes foram perseguidos até mesmo à morte, outros momentos em que foram tolerados, em outros momentos até mesmo aceitos. E sempre, quando o cristianismo e os cristãos influenciaram a história, relaxaram na sua vida espiritual e viveram uma vida espiritual decadente e fraca. Talvez um pouco do que esteja acontecendo com a igreja brasileira nos nossos dias é que a tolerância da sociedade em relação aos cristãos, aos crentes, não é o fato de que Deus esteja abrindo a possibilidade para que essa igreja não seja perseguida, mas talvez porque ela não esteja fazendo mais tanta diferença no mundo. Aquele que faz a vontade de Deus, o apóstolo Paulo falou que quem quiser ser fiel a Deus será de fato perseguido. Então aquele que é fiel a Deus, ele não consegue ser compreendido por essa sociedade, não consegue ser compreendido por esse mundo, porque as suas escolhas, aquilo que ele deixa de fazer, aquilo que ele abre mão, as pessoas não conseguem compreender. A sua nova maneira de viver em Jesus Cristo, ela não consegue ser compreendida por todos. Então ele vai se isolar, não vai ter mais amigos, não, de forma alguma. Aqueles que são amigos sinceros, com certeza ele ainda vai tê-los. E provavelmente até mesmo vai evangelizá-los e ganhá-los para Jesus. Mas muitos que não são verdadeiros amigos, ele vai perder. Isso é um fato. É um fato que ele poderá passar perseguição em ambiente de trabalho, ambiente familiar, porque Jesus disse que não veio trazer paz a essa terra, mas sim espada. Ele veio lançar filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, sogro contra genro, família contra família, porque os inimigos serão os da própria casa. Por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, as pessoas sofrerão perseguições. Então, se você está começando essa caminhada com Jesus, saiba que perseguição não é simplesmente pelo fato de que você está fazendo algo de errado. Não, pelo contrário. É porque o mundo não consegue compreender quem serve a Deus.
O mundo não consegue compreender aquele que abre mão de muitas coisas para fazer a vontade de Deus. Há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual por causa disso. E o escritor de Hebreus estava dizendo isso: olha, vocês vão passar perseguições, vocês vão passar lutas, mas permaneçam firmes, permaneçam fiéis, permaneçam servindo a Deus até o fim, porque há uma promessa para aquele que é fiel até o fim. Mesmo que você tenha passado lutas e diga, eu não aguento mais, Deus lhe dará forças para vencer. Deus lhe dará força para suportar toda a luta, toda a adversidade que vier contra a tua vida, porque o desejo dele é que você persevere, o desejo dele é que você permaneça fiel a ele até o dia da sua vinda. E você pode talvez estar dizendo, assim como o escritor estava dizendo aqui, que muitos podem dizer, está demorando a volta do Senhor, mas ele com certeza virá. E mesmo que não venha na nossa geração, nós iremos nos encontrar com ele, e nós não sabemos o dia da nossa morte. Devemos viver cada dia como se fosse o último, servindo e agradando a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.